Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa ser a primeira a formar seu trono e sua morada. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te, glorifico-te. Amém. Fiat. Nossa Senhora Rainha do Céu, volume 29, trecho 17, de 19 de maio de 1931. Cenas do Éden. Queda do homem. A Rainha do Céu esmaga a cabeça da serpente infernal. As palavras de Jesus têm a virtude comunicativa. Fala sobre dúvidas e dificuldades. Continuava fazendo o meu ato do querer divino, unindo-me seus atos que fez na criação. Unindo-me a seus atos que fez na criação para dar-lhe homenagem, o amor, adoração a cada coisa criada por amor das criaturas. Minha pobre mente se transportou ao Éden, no ato da queda do homem, quando a serpente infernal, com sua astúcia e mentira, induziu Eva a subtrair-se da vontade do seu Criador. E Eva, com seu modo lisonjeiro, induziu Adão a cair no mesmo pecado. Enquanto pensavam, assim meu amado Jesus me disse: minha filha, o meu amor não se extinguiu pela queda do homem, mas se incendiou demais. E enquanto a minha justiça justamente o puniu e o condenou, o meu amor beijou a minha justiça, sem deixar passar um só instante. Prometeu o futuro redentor e me disse a serpente enganadora, prometeu o futuro redentor e disse a serpente enganadora com o império do meu poder: você serviu-se da mulher
para arrancar o homem da minha divina vontade. E eu, por meio de outra mulher, que terá em seu poder o poder do meu fiat, abaterei teu orgulho e com seu pé imaculado te esmagará a cabeça. Estas palavras queimaram mais que o próprio inferno, a serpente infernal, e encerrou tanta raiva em seu coração que não podia estar mais quieto. Não fazia outra coisa que girar e girar a terra para descobrir aquela que devia esmagar-lhe a cabeça. Não para fazê-la esmagada, mas para poder, com suas artes infernais, com suas astúcias diabólicas, fazer cair aquela que devia derrotá-lo, enfraquecê-lo, amarrá-lo nos abismos escuros. Por isso, por 4.000 anos, andou sempre girando, e quando via mulheres mais virtuosas e boas, armava sua batalha. As tentava em todos os modos, e só as deixava quando se assegurava, por meio de qualquer debilidade ou defeito, que não era ela aquela por meio da qual devia ser derrotada, e seguia seu girar. Então veio a celestial criatura que lhe esmagou a cabeça, e o inimigo sentiu tal poder nela que o jogava por terra e não tinha força para se aproximar dele. Então o inimigo sentiu tal poder em Maria que o jogava por terra e não tinha força para se aproximar dele. Isso o consumia de raiva dela, né, se aproximar dela. Isso o consumia de raiva e punha tantas suas armas infernais para combatê-la, mas que fazia por se aproximar e se sentia paralisado. Todas as vezes que ele tentava se aproximar, ele se sentia paralisado. Era a força tão grande de amor que ela tinha de bem, né? Sentia-se de graça nela. Sentia-se quebrado as pernas, obrigado a retroceder, e de longe espiava suas admiráveis virtudes, sua potência e santidade. E eu, para confundi-lo, fazê-lo duvidar, o fazia ver, quer dizer, aqui falando Jesus, né? Eu, para confundi-lo e fazê-lo duvidar, o fazia ver a soberana celestial, suas coisas humanas, como tomar café, tomar alimento, o chorar, o dormir, as demais coisas, e ele se convencia de que não era aquela, porque sendo tão poderosa e santa, não devia estar sujeita às necessidades naturais da vida. Mas depois voltava a duvidar e queria voltar ao ataque, mas em vão. Minha vontade é poder de debilitar todos os males, todas as potências infernais. É luz que se faz conhecer por todos, e onde ela reina, faz sentir potência que nem sequer os mesmos demônios lhes é possível desconhecer. Por isso, a rainha do céu era e é o terror de todo o inferno. Agora, a serpente infernal, sobre sua cabeça,
minha palavra fulminante dita no Éden. Então agora a serpente infernal sente sobre sua cabeça a palavra fulminante que Jesus disse para ele no Éden. Minha condenação irrevogável de que uma mulher lhe esmagará a cabeça. E por isso, sabe que com que ser esmagada a cabeça será derrotado o seu inferno, o seu reino sobre a terra? Então, quando foi esmagada a cabeça de Satanás, está derrotado o reino dele sobre a terra. Perderá seu prestígio e todo o mal que ele fez no Éden, por meio de uma mulher, será refeito por outra mulher. E se bem que a rainha do céu o enfraqueceu, esmagou-lhe a cabeça e o amarrou. E eu mesmo, quer dizer, Jesus, eu mesmo o amarrei à cruz. E por isso não é mais livre para fazer o que quer, senão só quem, infelizmente, aproxima dele, faz rasgo. Muito mais que vê que a vontade humana não está sujeita à divina. O seu reino não está formado ainda. Teme que outra mulher tenha que terminar de lhe queimar as têmporas para fazer que a condenação divina tenha sobre sua cabeça, esmagada pelo pé da Imaculada Rainha, o seu cumprimento, porque sabe que quando eu falo, minha palavra tem virtude comunicativa a outras criaturas. Então, quando se assegurou que aquela a que ele temia, então, quando se assegurou que aquela mulher a que ele temia era a Virgem Santíssima, e não podendo combatê-la, mas retomou o seu giro, está observando e como vigia para ver se outra mulher tem um encargo de Deus, de fazer conhecer a divina vontade para fazê-la reinar. E tendo visto você escrever tanto sobre o Fiat, a única dúvida de que isto poderia ser, levantou todo o inferno contra ti. Esta é a causa de tudo que sofreste, servindo-se de homens malvados, fazendo-os inventar calúnias e coisas que não existem. Então, ao ver-te chorar tanto, persuadiu-se que não és tu quem lhe pode levar à ruína que tanto teme para seu reino diabólico. Isto é o que corresponde à rainha do céu por parte da serpente infernal. Agora, quero te dizer o que interessa a parte das criaturas a favor dela. Minha filha, a celestial criatura era pobre. Seus dotes naturais, aparentemente, eram comuns. Nada de extraordinário aparecia no exterior. Toma por esposo um pobre artesão que ganha o seu pão de cada dia com seu modesto trabalho. Suponha que se soubesse pelos grandes do mundo, pelos doutores e sacerdotes, antes que fosse mãe do Verbo, que ela era a mãe do futuro Messias, lhe teria feito uma guerra encarniçada. Ninguém o teria acreditado,
É possível que não tenha havido nem haja mulheres em Israel, que esta pobre devia ser a mãe do Verbo eterno? Havia uma Judite, uma Esther, tantas outras. Por isso, nenhuma teria acreditado e teria colocado dúvidas e dificuldades sem número. Se pusesse dúvidas sobre a minha pessoa, se não acreditasse que eu fosse o Messias suspirado, e muitas chegam a não acreditar que ainda eu desci sobre a terra, apesar de que eu fiz muitos milagres, de induzir os meus incrédulos a crer-me. E aí, quando nos corações entra a dureza, a obstinação, torna-se incapazes de receber nenhum bem. As verdades, muito mais a Mãe Celestial, que nada de milagroso se via em seu exterior. Agora, minha filha, escute-me. As dúvidas mais sérias, as dificuldades mais graves que encontrar em teus escritos são as propriamente estas, que eu te disse que te chamava a viver no reino da divina vontade, dando-te a missão especial e única de fazê-la conhecer, a fim de que, como eu mesmo disse no Pater Noster, e a Santa Igreja o diz até agora, vinde vosso reino, isto é, vossa vontade se faça como no céu, assim na terra. Não diz no Pai Nosso, porque o reino está sobre a terra, né? Não diz no Pater Noster, Pater, que este reino está sobre a terra. Se não diz, venha eu, não teria composto uma oração se não devesse ter os seus efeitos. Então ele diz, né, que nos escritos do Pai Nosso, na escrita, né, do Pai Nosso, que a vossa vontade se faça no céu, assim na terra. Quer dizer, não está dizendo que o Pai Nosso, no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que este reino está sobre a terra. Se não diz, venha e eu não tinha composto uma oração, se não devesse ter seus efeitos. Então ele compôs uma oração que está tendo seus efeitos, sim. Por isso, para chegar a isto, não devia escolher outra mulher que a serpente infernal tanto teme, e que ele, por meio da primeira mulher, a primeira mulher me arruinou ao gênero humano. E eu, para confundi-lo, me sirvo da mulher para me refazer de sua ruína e fazer surgir o bem a todos. Bem que ele tentou destruir, eis a necessidade dos preparativos, dos agradecimentos, das minhas visitas e comunicações. Isso soou mal a quem tenha lido, por isso, dúvidas e dificuldades que não pode ser possível de tantos outros grandes santos. Nenhum tenha vivido no reino da minha vontade. Nenhum de tantos outros antes, né, santos, não tenha nenhum vivido no reino da minha vontade. Assim que é só ela, que se refere, que se prefere a todos.
assim que é só ela que se prefere a todos. E quando leram que eu te punha junto à soberana rainha, porque tendo vivido ela no reino do meu Fiat divino, você pudesse imitá-la, querendo fazer de ti uma cópia que parecesse, e te punha em suas mãos para que te guiasse, te assistisse, te protegesse, para que pudesse imitá-la em tudo. Lhes pareceu tão absurdo e distorceu sinistramente o sentido. Disseram como se tivesse dito, como se você fosse outra rainha. Quantos desatinos não diz que você é como a celestial rainha? Senão que te quero similar a ela, como disse tantas outras almas queridas por mim, que as queria semelhantes a mim, e queria semelhante a mim, com isto não se tornavam Deus como eu. É semelhante a mim, mas com isso não se tornavam Deus como eu. E além disso, sendo a celestial senhora, a verdadeira rainha do reino de minha vontade, o seu trabalho, ajudar e ensinar as afortunadas criaturas que querem entrar e viver nele. Com isso fazem parecer como se eu tivesse poder de escolher a quem quero e quando quero. Mas do resto, o tempo dirá tudo. E assim como não podem desconhecer que a Virgem de Nazaré é minha mãe, assim não poderão ignorar que te escolhi para o único propósito de fazer conhecer a minha vontade, e que por meio do teu me servirei para que ele venha teu reino, que ele venha o teu reino, tenha o seu cumprimento. Então, que assim não poderão ignorar que te escolhi para o único propósito de fazer conhecer a minha vontade, e por meio teu me servirei para que ele venha o teu reino, tenha o seu cumprimento. E certo que as criaturas são instrumentos em minhas mãos. Não olho quem seja, mas vejo se minha divina vontade decidiu agir por meio deste instrumento. E isto me basta para cumprir meus mais altos desígnios. Das dúvidas e dificuldades das criaturas, me sirvo ao seu tempo para confundi-los e humilhá-los, mas não me detenho e sigo adiante na obra que quero fazer por meio da criatura. E por isso que também tu me segues e não recuas. De reto, se vê do modo de pensar deles, que calcularam só a sua pessoa, mas não calcularam o que pode fazer minha divina vontade, e o que sabe fazer, o quando decide operar numa criatura para cumprir seus maiores desígnios em meio às humanas gerações. Não se deixa ditar leis por ninguém, por nenhum, nem deve.
E quando decide operar numa criatura para cumprir seus maiores desígnios, em meio às humanas gerações, não se deixa ditar leis por nenhum, nem quem deve ser, nem o tempo, nem o modo, nem o lugar, senão em que modo absoluto atua. Não leve em conta certas mentes curtas que não sabem elevar-se na ordem divina e sobrenatural, nem inclinar a fronte ante as obras incompreensíveis do seu Criador. E enquanto querem raciocinar com a sua razão humana, perdem a razão divina e ficam confusos e incrédulos. Amém.